Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Relacionamentos Felizes. Há algum segredo? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É muito bom quando a gente vê no rosto de uma pessoa que ela está amando, ela está feliz, está radiante. Muitas pessoas tentam relacionamentos felizes, mas nem sempre isso é possível. Para a gente conversar sobre esse tema tão importante e atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o psicólogo e espírita Rafael Alvarenga. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? E também recebendo aqui Marcos Bragato, que é colaborador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Bragato. Obrigado, Geraldo. Uma satisfação que possamos aí ter uma boa discussão sobre o tema tão importante. Muito importante mesmo, Bragato. Rafael, como é que a gente pode identificar um relacionamento feliz? Geraldo, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis para a gente fazer nos dias de hoje. Em especial para o espírita, nós aceitamos não compreender em detalhes que é Deus, porque aceitamos o nosso nível evolutivo, mas nós temos muita dificuldade aqui na Terra de compreendermos, de aceitarmos que a felicidade não é algo completamente desse mundo e que há vários graus, há formas, que a alegria é um sentimento que vai vir, vai preencher durante algum tempo o nosso coração, mas que a maior parte dos nossos dias são segundas-feiras, são dias de trabalho, são dias de rotina. Não adianta querer ficar o tempo inteiro com um sorriso no rosto. Uhum. Seria um tanto quanto artificial, provavelmente. Com certeza. Mas, Bragato, a gente pode dizer que existe a felicidade na Terra? Bem, Geraldo, os Espíritos nos dizem, em um livro dos Espíritos, que a felicidade completa não é possível na Terra. Entretanto, nós podemos, sim, minimizar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível. Então devemos assim nos esforçarmos por fazermos a nossa parte, e eu vejo que a felicidade tem muito a ver, total relação com o cumprimento das leis divinas. Então, sempre que estivermos de acordo com as leis naturais, com as leis de Deus, estaremos bem conosco mesmo, então estaremos em busca dessa felicidade. Ao passo que quando desviamos desse caminho, aí encontramos o sofrimento, a dor. Então, a felicidade, como nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda que em processo para um mundo de regeneração, mas ainda sabemos que temos sim que passar por essas experiências e a felicidade completa ainda não é possível no nosso plano. A gente pode falar, Rafael. Acho que se a gente consegue definir melhor essa palavra felicidade, fica mais fácil a busca. As pessoas, elas têm, eu digo as pessoas, nós, seres humanos, temos dificuldade de responder o que é a tal da felicidade, então não sabemos bem o que buscar. Se a gente estiver associando essa ideia a paz interior, liberdade de consciência, conseguir ter um sono que realmente restaure o corpo, porque a consciência está em paz consigo mesmo, se há boas relações familiares, há boas relações sociais, nós vamos na direção do que é a felicidade, do que as pessoas entendem como felicidade a longo prazo. Se entendermos essa felicidade como exaltação de estímulos, aquela sensação de gozo, de grande intensidade, de felicidade no sentido de exaltação, impossível manter isso a longo prazo. A gente costuma transferir a nossa felicidade muito ainda para o outro, assim num processo de cobrança. Eu amo você, mas você também tem que me amar, aquela coisa toda, e aí fica difícil ser feliz. Como é que é isso, Bragato? Sem dúvida. Esse acho que é um dos grandes desafios nossos, porque nós acabamos buscando a felicidade onde ela não está, seja nas outras pessoas, nas coisas, na busca, como o Rafael bem disse, dos bens materiais, e achando que com isso seremos felizes, E a felicidade realmente é uma conquista íntima, é uma conquista do nosso ser, dessa busca pela paz interior. Agora, claro que necessariamente vamos sim alcançar essa paz interior e não vivemos isolados, sozinhos no mundo. Esse relacionamento com o próximo é fundamental para que alcancemos essa
condição. E nesse contexto, a gente tem uma pessoa especial que é escolhida numa programação espiritual assim, para a gente viver o resto da vida com ela? O próprio Livro dos Espíritos nos indica que uma das formas de vivermos a felicidade é exatamente constituir a família, encontrar alguém para viver em conjunto. Esses momentos tão especiais que estamos nessa pessoa que nos compreende de uma forma especial, que nos dá mais carinho, que nós retribuímos esse carinho. E naquele momento que estamos com essa outra pessoa, esquecemos um pouco o egoísmo, inclusive o medo do egoísmo do outro, de que não nos amará, então preciso me amar mais do que os outros me amam. Mas eu entendo que há uma armadilha de entender que só poderei encontrar essa felicidade se estiver com outra pessoa. E ela precisa ser construída primeiro enquanto paz interior. Ela precisa ser primeiro construída enquanto trabalho de serviço ao próximo, antes de eu querer encontrar alguém e junto com aquela pessoa construir uma relação tão duradoura, tão feliz, eu preciso entender que eu tenho que construir em mim uma pessoa que seja acalentadora ao próximo, que consiga perdoar, que consiga compreender as várias falhas e sucessos que os outros vão ter. Me refiro aos sucessos porque indo nessa direção de encontrar alguém, algo que separa muitos casais é a inveja e a dificuldade que temos de ver o outro sendo também feliz. Uhum. Há uma disputa, Rafael? Com certeza, com certeza. As pessoas disputam ainda. E vencer essa disputa significa compreender que eu posso ser feliz, quero que o meu irmão, que minha irmã também sejam felizes e vou construir para que essa felicidade exista em torno de mim. Essa disputa, inclusive, entre o casal? Sim, ocorre muitas vezes disputas entre o próprio casal. Eu queria destacar que quando a gente vê lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo belíssimo que é a Lei de Amor, que vem assinada por 3 mensagens, né? De Lázaro, de Fenelon e de Sanson. Lázaro comenta ali, quando ele diz que quando Jesus nos trouxe a palavra amor, que abalou as estruturas do nosso planeta. E ele, nesse mesmo texto, ele fala sobre a reencarnação. Então a gente observa que essa construção desse relacionamento não é algo que acontece da noite para o dia. Ou seja, através das sucessivas experiências na carne, na matéria, das sucessivas encarnações, nós vamos construindo esses relacionamentos. Então, muitas vezes essa disputa que surge são justamente situações do passado que ressurgem e que colocam aqueles seres frente a frente. Acerto de contas, é possível aparar de arestas, não é isso? Muitas vezes. Qual é a base de um relacionamento feliz? Compreensão, amor, paciência. Geraldo, eu me casei agora. Eu tenho coisa de uns 2 meses que eu me casei. E meu pai, meus avós, eles falaram muito assim: Rafael, você está feliz, você encontrou a moça com quem você quer construir sua família, mas a gente vai te dar uma dica. As coisas mudam muito depois do casamento. E eu mudam para o quê? Mudam para quê? De que forma? Perfeito. Mudam de que forma? Não mudam como? A pessoa vai continuar mesmo, o tempo só vai passar, os anos vão passar. Mas rapidamente a gente entende que o que muda é o convívio e aqueles pequenos sinões que são agulhinhas do dia a dia. Rafael, nós vamos para um breve intervalo, você vai continuar contando aí essa história do que muda e até para a gente ver a questão do espiritismo. Como é que o espiritismo pode contribuir para um relacionamento feliz? A gente volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Rafael Alvarenga, psicólogo, estava falando a respeito do que muda depois que a gente se casa. Na sua experiência, já sentiu que houve mudança, Rafael? Como é isso? Pois é verdade, Geraldo. A gente escuta muito no consultório os casais reclamando de algum ponto, desabafando, e é muito rico viver essa experiência. Muita coisa muda. E o que mais nos ensina é a paciência. É entender que o eu, de fato, tem que dar lugar a um nós, e o estar certo se torna tão menos importante frente à felicidade que é construída no casal. Abrir mão de coisas do dia a dia, de pequenos
de pequenas desavenças, de pequenas opiniões, para que realmente possa ser construída uma concórdia com muito diálogo, com muito carinho, com amizade. Ô, Bragato, o Rafael tem 2 meses aí, um dia que está falando, né, de casamento propriamente. Você já tem uma trajetória mais longa, não é? Sim, Geraldo. Eu, esse ano, em setembro, completo 26 anos de casamento. E um casamento que, né, eu só tenho, assim, a agradecer a Deus. Realmente uma relação muito, muito feliz, muito estável, muito harmoniosa. E é o que o Rafael colocou. Tudo isso é fruto da renúncia que cada um consegue fazer, ou seja, superar um pouco aquele egoísmo que ainda habita dentro de nós e não buscar na relação, eu busco uma relação porque eu quero ser feliz. Não, a relação é eu quero tornar a outra pessoa feliz, ou seja, eu quero ser um agente da felicidade do próximo, que é o que Jesus nos ensina, né? Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Né? Então, eu acho que esse é o mote do relacionamento feliz. Pois é, mas a gente consegue fazer o outro feliz? A felicidade ela tem que nascer de dentro, mas nós podemos, em conjunto, construir essa felicidade. Pegar algumas situações. Um casal em que uma pessoa tem servido muito à outra, tem se dedicado àquele relacionamento, mas não há uma contrapartida. Essa pessoa vai começar, eu me refiro à primeira, a que tem servido. Ela vai se magoar, ela vai se chatear, ela vai começar a se entristecer. E esse casamento talvez tenha chegado ao fim. Em algumas situações há um recomeço, em outros o casamento ele já terminou, as pessoas só ainda não se separaram. A pessoa que está só sendo servida, ela está fazendo uma escolha consciente. Não quero ser útil ao meu próximo, não quero demonstrar o meu amor, não quero dar amor, não quero ajudar aquela outra pessoa. Com isso, ambos encontram a infelicidade, já que ela é construída a múltiplas mãos. Em conjunto, né? E é muito um processo íntimo, não é? Na verdade, a felicidade a gente constrói de dentro para fora. Sem dúvida. Se a gente busca a felicidade em elementos externos, a gente vai encontrar? Com certeza não. Realmente a felicidade é uma construção interior, né? Ou seja, nós precisamos buscar nos harmonizarmos. Eu acredito assim que os sentimentos que nós nutrimos por uma outra pessoa, numa relação conjugal, nós precisamos observar. Esses sentimentos desarmonizam ou esses sentimentos harmonizam, né? E aí nós vamos conseguir avaliar se aquele relacionamento vai bem ou não vai bem. Porque muitas vezes esse relacionamento acaba sendo um certo desgaste, e esse desgaste ao longo do tempo acaba chegando nessa situação de que muitas vezes a separação torna-se até necessária para evitar desgastes maiores, né? Então é importante que a gente, enquanto está a caminho, procure observar e, se possível, reajustar os passos para que a gente possa, então, porque nós sabemos que muitas vezes são realmente reencontros para um ajuste necessário e que uma separação pode estar sendo, assim, necessária, mas a gente sabe que muitas vezes é o adiamento de um ajuste. Futuramente voltaremos a nos encontrar para as nossas, né, para esses nossos ajustes e aprendermos o amor. Né? Mesmo que em outras formas, né, de relação e tal, de parentesco, eventualmente. Né? Amigos. Mas eu pego dessa linha a importância de ser sincero com o outro, de ter um diálogo tão fraterno em que possamos expor nossos medos e nossas vontades. Eu entendo que o casal ele vai degringolando, eles vão se afastando à medida em que as suas partes já não entregam o que o outro deseja. E é preciso muita intimidade para apresentar nossas falhas, nossos medos, nossas angústias. E sem que o outro conheça isso, ele não vai conseguir nos oferecer. A confiança é uma base necessária, né? Para esse entendimento. Como é que, diante da família, né? Porque Emmanuel diz que a família é um cadinho purificador, né? A gente enfrenta ali verdadeiro laboratório de exercícios, de testes de aprendizado, enfim. Como é que o Espiritismo pode nos ajudar numa convivência familiar que seja saudável?
A família, ela sem dúvida tem esse caráter, né? E daí então a importância de nós termos consciência da função. Cada um ali naquele grupo familiar tem a sua função, seja o pai, a mãe, o filho, todos eles ali, às vezes até a própria família, os parentes, né? Muitas vezes, às vezes temos parentes que moram conosco naquele grupo familiar. Os agregados também. Então, cada um tem a sua função. Agora, é importante que nós busquemos nos harmonizarmos. E aí eu acredito que a doutrina espírita traz uma contribuição muito grande quando nos apresenta a reencarnação, né? Ou seja, o que nos acontece hoje, né? É uma consubstanciação do que vivemos no ontem, e a importância de nós buscarmos esse equilíbrio. E aí, por exemplo, o Evangelho no Lar é uma ferramenta importantíssima para esse equilíbrio. Uma vez por semana, que aquele núcleo possa se reunir em torno de uma leitura edificante, um momento em que as pessoas consigam se abrir um pouco mais o seu coração, o seu pensamento, como o Rafael disse, sendo sinceros uns com os outros. E aí se estabelece vínculos de confiança, de apoio mútuo, e todos crescem com esse movimento. Quer dizer, com a realização do Evangelho no Lar pode trazer assim, uma predisposição, né? As pessoas se colocam no sentido de um interesse, de se abrirem, de aprenderem, de colaborarem para um relacionamento feliz. Perfeito. A prece é esse fortalecimento, esse quantum a mais de força que a gente recebe para conseguir manter a harmonia na família. Imagine o que é amar tanto alguém e sofrer porque esse amor de alguma forma não está sendo correspondido, já estabelecidos vínculos familiares. É a prece, é o auxílio dos espíritos superiores que pode orientar, pode guiar esse relacionamento. E aí o amor ao próximo é indispensável. Fundamental, né? Esse amar ao próximo é o respeito à individualidade, porque cada um de nós é um indivíduo em si que traz toda a sua carga do passado, todas as suas conquistas, mas também os seus tropeços, porque todos erramos. Então precisamos sim desse apoio mútuo, e amar aos outros como a si mesmo é realmente o caminho, né? Para que possamos. Estamos conversando aqui com o Bragato, com o Rafael Varenga. Se você tiver interesse em assistir esse programa, outros também, você pode acessar o Gotas de Luz, que é o nosso canal aí para os assinantes. Tem programas, tem apresentações, tem depoimentos, vale a pena a gente assistir sobre esses temas tão interessantes aí do nosso cotidiano. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar no próximo bloco já com as respostas, conversando com os nossos espectadores. Fique conosco que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para a resposta às questões dos nossos espectadores. Muito obrigado pela participação. E vamos aqui já à primeira pergunta, que é da Cristina Turri, do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Pergunta o seguinte, Bragato: tenho um filho e 2 enteadas. Ao fazermos o Evangelho no Lar, elas me enchem de perguntas e ficam no celular, nas redes sociais. Isso está gerando conflitos e eu não sei como agir. Meu relacionamento está sendo prejudicado. E aí? Bem, essa é uma realidade do mundo moderno, né? As redes sociais, essa comunicação muito rápida, muito efetiva. Mas que bom que elas estão fazendo bastante perguntas, né? Eu acho que estimular essa curiosidade é sempre muito importante. Agora, é importante também frisar que aquele momento do Evangelho no Lar é um momento que nós precisamos nos concentrar naquilo que estamos fazendo. Então, o ideal é que deixemos os celulares bem longe, desligados de preferência, para que aquele momento que é tão pequeno perante todo o restante do tempo, né, da semana, que ele seja realmente tiremos dali o maior proveito possível, né, e que busquemos a maior harmonia, o melhor entendimento possível. Então, acredito que esse cuidado com a realização do Evangelho no Lar tem que ser tomada para que não seja mais um momento de desentendimento, de desarmonia, porque a gente sabe que os nossos pensamentos, eles viajam, né? Então é importante
essa concentração nesse momento, para que a gente possa, inclusive, ter a companhia dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, dos nossos protetores daquele grupo familiar, atuando e nos ajudando naquele momento. E aí a disciplina é fundamental, né? Mas me permite, Geraldo, eu entendo que o adolescente às vezes precisa ser conquistado. E uma estratégia de aproximação, às vezes, é mais efetiva do que uma de imposição. Eu recomendaria para a Cristina começar o evangelho um pouquinho antes, sem as filhas. Leia um pouquinho no quarto, às vezes com o esposo. Começa a ambientação, vai começar o evangelho. Chama as enteadas, tira uma foto, bota lá, hashtag Evangelho no Lar. Para que elas riam, para que elas participem. E vai abandonando o celular aos poucos. Claro, isso é importante, não pode haver imposição. Olha só, a Sueli Maria, que é de Caiapônia, de Goiás, ela está perguntando o seguinte, Rafael, a espiritualidade inferior pode atrapalhar o meu relacionamento? Sueli, nós temos irmãos que vão nos cobrar. Mas eles vão nos cobrar porque nós temos alguma dívida, alguma falta. Mas nessa atual encarnação, nós vamos ter que... As nossas dívidas vão ser cobradas na medida em que trabalhamos. Se estamos nos dedicando a uma boa criação de nossos filhos, a um ambiente salutar dentro de casa e ao trabalho voluntário, estamos cumprindo as obrigações que temos na Terra. Mantemos nossas preces íntimas, esses espíritos eles podem vir nos cobrar. Mas então nós passamos a ser instrutores. A cada cobrança, amor. A cada falta que tentam nos guiar, um ensinamento que a gente pode passar. Um exemplo bom, né? E lembrar sempre que a influência dos espíritos inferiores é uma questão de sintonia. Então, se eles estão tendo acesso, é porque nós estamos permitindo isso. Então, muito bem lembrado a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Bragata e Rafael, a Marta da Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela pergunta o seguinte, como o Espiritismo entende os casos de separação? Bem, vamos lá. Os casos de separação, a doutrina espírita, assim coloca, que nós todos somos espíritos em evolução. E vamos construindo relações. O nosso relacionamento não se restringe ao relacionamento marido e mulher. Nos relacionamos com todo o universo, na verdade. Mas há momentos em que essa vida a dois pode, por vezes, não ser possível. Então, por uma questão de afinidade, por uma questão de momento pelo qual estamos passando. Então, a doutrina espírita coloca isso de maneira muito tranquila e muito natural. Não condena. Não condena de forma alguma. Então, nós precisamos, sim, nos esforçarmos para que possamos, a cada dia, a cada passo que damos, aumentarmos a nossa capacidade de amar. Não somente ao cônjuge, mas nos amarmos como irmãos, que é o amor que Jesus tem por nós e que espera que nós tenhamos por todos um dia. Não podemos entender casamentos e incluindo os namoros como relações passageiras, que quanto mais melhor, que tenham qualquer duração. Irresponsáveis. Irresponsáveis. Né? Mas, então, elas têm que ser construídas de forma a serem mantidas. A gente tem que respeitar o bem-estar de cada um dos indivíduos. Fica só um alerta aos pais, principalmente quando tem filhos, que há alguns sacrifícios que são necessários para que aquelas crianças elas possam se tornar adultos bem equilibrados, bem guiados. Ok, é isso aí. É uma questão muito interessante aqui do José Silvano de São Luís, Maranhão. Existe alma gêmea? Nosso tempo está voando. Existe alma gêmea? Depende. Se entendermos alma gêmea como duas metades que necessariamente precisam se completar, não. Existem almas gêmeas no sentido de espíritos muito afins e que construíram uma boa relação ao longo das suas sucessivas encarnações. Então, espíritos que se compreendem, que se apoiam mutuamente, gêmeas no sentido de se bem compreenderem. É muito mais na nossa situação, Rafael, a gente pode dizer que nós temos almas algemas do que gêmeas? É um ótimo ponto. A maior parte dos nossos reencontros aqui ainda são de resgate, São pessoas que magoamos e que hoje precisamos consertar essa relação. Ok, o Antônio José de Itapeva, em São Paulo, pergunta o seguinte, quando o casal vive feliz e um desencarna primeiro, o outro, quando desencarna e chega ao mundo espiritual, reencontra todos os outros cônjuges das outras encarnações? Como é isso? Se tivermos a sorte e a oportunidade
de encontrarmos aqueles que são mais próximos ao nosso coração, como seremos jubilosos depois da desencarnação. Mas nós vamos reencontrar todos os nossos irmãos, temos que lembrar que nossos cônjuges, nossos amigos são sempre nossos irmãos, que são mais próximos em termos de afinidade. Uma vez desencarnados, as afinidades se aproximam. Quer dizer, a gente nunca vai estar abandonado, nunca só, não é? Com certeza. Estamos sempre acompanhados de uma multidão de testemunhas, né, Geraldo? E aí vamos estar próximo daqueles que nos são simpáticos, com quem a gente tem relação mais próxima, não é? De afinidade que você estava falando. Que compartilham interesses. Quanto mais interesses compartilhemos, seja encarnados, seja desencarnados, maiores as probabilidades de termos méritos para se encontrar. Mas vale lembrar o caso do André Luiz, que quando desencarnou perguntou pelo pai. A mãe já estava em esferas superiores. E o pai se encontrava com duas moças a quem tinha construído laços que agora o prendiam. E aí fica a sugestão da leitura do texto Família Espiritual e Família Corporal, que temos lá em O Evangelho, onde vamos entender bem a diferença da família consanguínea e da família espiritual. Muito bem, conversamos com o Marcos Bragato, com o Rafael Alvarenga. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Agradecemos também a sua companhia, as perguntas que vocês fizeram. Continue escrevendo e participando, aí tem o endereço do nosso vídeo. Por gentileza, as perguntas, as questões serão muito bem-vindas. Obrigado, espero que você esteja gostando. Podem acessar também o nosso canal Gotas de Luz para outros programas. Até o próximo Entre Dois Mundos.